Aula 4, derivadas parciais de segunda ordem, tá? Então, aqui, nós vamos escrever aí com esta notação, que eu também acho bastante prática, tá? Ó, a de primeira ordem, essa daqui e essa de segunda ordem. Embora os autores de cálculo utilizem essas notações aí, tá? Tanto em relação à variável x, como em relação à variável y. Eu gosto muito dessa, que eu acho que ela facilita aí pra gente aí, tá? Em relação a entender que tem dois valores sendo considerados aí, tá? Então, vamos lá, ó. A de primeira ordem a gente já sabe, né? Então, se eu vou calcular em relação a x, o y que vai ficar constante, ó. Aqui vai ficar 5y² mais 2, e aqui o zero. Fica opcional aí colocar o 0 ou 1, tá? E a de segunda ordem, tá? Ó, não tem x aqui, ó. Então, a de segunda ordem vai ser 0, tá? Vai ser 0. E a de segunda ordem, em relação a y aqui, ó, 3y² mais 10y. Aqui também, ó. Pega a expressão inicial e deriva em relação a y. Então, 3x, ó, y², ou se quiser x vezes 3y², a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui também, 10xy, 0 e 0. Em relação a essa daqui, eu vou achar duas, tá? Essa é a de primeira ordem, derivada parcial de primeira ordem. Aqui, tá? Eu vou achar a de segunda ordem em relação a x e em relação a y, tá? Então, aqui, ó, em relação a x, vai ficar 3y² mais 10y, e em relação a y, vai ficar 6xy mais 10x. Veja que esta e esta, ó, eu coloquei um asterisco aqui, ó, elas são idênticas, ó. XY ou YX, elas são idênticas aqui, ó, tá? Então, prestar muita atenção para não incidir em erros aí. Resolver de forma clara, objetiva e passo a passo, tá? O que ele quer dizer com isso? Primeiro, acha a derivada de primeira ordem, tá? Ó, de primeira ordem. Depois que você conseguir de primeira ordem, você vai conseguir a de segunda ordem em relação a x e em relação a y, tá? Vamos ver mais alguns exemplos, pra gente não se perder aí, ó. Vamos ver se vai ficar claro aí pra vocês, ó. Vamos ver, ó. Notação, derivada parcial de primeira ordem. 3x² y mais 2xy². Desta expressão aqui, eu vou ter que conseguir a de segunda ordem em relação a x e y, tá? Então, dessa daqui, ó, 6x mais 2y², e se eu for derivar o y, vai ficar 3x², e aqui vai ficar 8xy². Derivada em relação a y dessa daqui, ó. Então, ó, de primeira ordem, x², e aqui, ó, 4x² y². Desta daqui, eu vou conseguir a de segunda ordem, em relação a y em relação a x, tá? Lembrando, ó, que elas são
idênticas aí, ó. Essa daqui tem que ser idêntica, sem forçar os resultados, tá, gente? Sem forçar a barra aí, ó. Tanto que eu coloco aqui a observação, ó. As duas derivadas, ó, tá? Ó, são denominadas aí derivadas parciais mistas, tá? De segunda ordem. Ó, as derivadas parciais, tá? Nos exemplos, no primeiro e no segundo, elas são idênticas. Isso não é acidental. Todas as derivadas parciais mistas das funções encontradas por vocês nos cálculos, né, nos exercícios, serão idênticas entre si, sem forçar as passagens, tá? Então, você vai achar aí o mesmo resultado para elas aí. Então, mais um exemplo. Então, ó, se achar que fica mais fácil, ó, calcula a derivada de primeira ordem, tá? Aqui, ó. De primeira ordem em relação a x, de primeira ordem em relação a y. Então, olha lá, ó. 3x², 2xy ao cubo, em relação a y. Isso aqui vai dar 0, vai ficar 3x² y² menos 4y. Depois que tiver de primeira ordem, você vai achar essas 4 aqui, ó, em relação a x e y desta de primeira ordem. X e y em relação a esta daqui, tá? Então, para não fazer confusão aí, ó. Então, em relação a x aqui, ó, como é que vai ficar na hora de eu derivar aqui em relação a x aqui, ó? A ordem das parcelas não altera, tá, ó? 6x mais 2y ao cubo. E aqui, na hora que eu derivo o y, essa daqui dá 0, e essa daqui vai ficar 6xy². E observa que elas são idênticas, ó. Tá? Vê com bastante calma pra não errar aí. Então, repetindo, ó, deu a função, que eu acho que fica mais fácil para vocês, ó. Dada a função, calcula a derivada parcial de primeira ordem em relação a x e y. 8x zerou, 6y negativo. Aqui, zerou, 6y, 6x. Já tem esse resultado? Você vai buscar as derivadas parciais de segunda ordem, tanto em relação a x como a y. Então, lembrando que essas duas aqui são idênticas, ó. Sem forçar os resultados aí, sem forçar as passagens. Aqui também, ó. Dada a função, você acha de primeira ordem, ó, 4x, 2y. Em relação a essa, você vai achar a de segunda ordem. Em relação a x dá 4, em relação a y dá 0. Aqui, em relação a 0, dá 2. Tá, ó. Ok? Aqui também, função. Primeiro acha em função de x e depois em função de y. Tá? Não importa aí os valores que ele vai dar para você. Convém achar primeiro a de primeira ordem, derivada parcial, a seguir fazer o cálculo da derivada parcial de segunda ordem, confrontando estes resultados aqui, ó.
Então, aqui, ó, 20x ao cubo, mantém o y, mais 2y. Se for em relação a y, ó, 3 vezes 5, 15x à quarta, y quadrado, mais os 2x. Aí, eu vou achar em relação a x, derivada de segunda ordem. Deriva de novo, 60x quadrado, y ao cubo. Em relação a y, 3 vezes 20, 60x ao cubo, y quadrado, mais 2. Ok? Aqui também, a mesma coisa. Eu sempre faço assim, que eu acho que fica mais fácil. Você olhar primeiro para a derivada parcial de primeira ordem, em relação a x e y. A hora que você tiver com a expressão pronta, aí você calcula a parcial de segunda ordem. E confronta aqui os resultados para ver que eles são idênticos aí. Eles são iguais aí. Aqui também. Relação a x, 10xy, 2y. Aqui não tem constante, é zero. Em relação a y, 5x quadrado, mais 2x, mais 6y. Agora, eu vou olhar para essas duas e vou achar as derivadas de segunda ordem. Em relação a x, vai dar 10y. E quando eu derivo o y, vai dar 10x mais 2. Aqui é a mesma coisa, 10x mais 2. E se eu for derivar o y, confronta para ver que é o mesmo resultado, sem forçar as passagens aí. Outro exemplo. Derivada parcial de primeira ordem, 3x quadrado, y à quinta. Só tô derivando o x, 8x ao cubo, y. Aqui, 5x ao cubo, y à quarta, 2x à quarta. Depois de feito esses resultados, nós vamos confrontar aqui para ver que a derivada de segunda ordem que nós vamos conseguir verificando aí que elas são resultados são iguais aí, tá? Mais alguns exemplos. Gostaria que vocês registrassem aí, depois a gente vê com a mesa digital ou na aula presencial, a gente faz novamente, refaz passo a passo com vocês, verificando aí os resultados. Tá? E nós vamos para utilização aí que a gente chama da regra da cadeia para funções de duas variáveis aí, ó. Então, dada a função, tá? Nós vamos representar com esta fórmula aqui, ó. Tá? Que é a fórmula indicada abreviadamente. Aqui é a forma que os autores apresentam e aqui é a forma abreviada. Vamos entender aí como que faz o cálculo
que a gente chama aí de regra da cadeia. Bom, ele vai dar a função, ó, e aí ele vai pedir para calcular aí, ó, que ele fala diretamente e usando pela regra da cadeia. Quando ele fala diretamente, ó, no lugar de x, a gente vai substituir o que ele tá pedindo aqui, ó. Então, o dobro de x, o x vale 2t, o dobro de 2t, mais 5 vezes y, o y é 3t menos 1. Então, 2 vezes 2, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 1 menos 5, menos 3. Agrupa os termos semelhantes, 4 com 15, 19, e faz o cálculo da derivada, tá? Derivada de primeira ordem. A gente vai fazer a mesma coisa, só que com a regra da cadeia. Então, aqui, ó. Ó. Derivada aqui, ó. Em função de x. Você pega aqui a função, ó. Vai dar 2. Em relação a y, vai dar 5. Se eu for fazer aqui a derivada em relação a t, ó, vai dar 2 e aqui vai dar 3. Quando eu aplico a fórmula aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. 4 com 15, 19, ó. Como queríamos demonstrar. Então, eu tenho 2 procedimentos aí, ó, para chegar no mesmo resultado aí, ó. Tá? Se eu for usar aqui em função do t aqui, que a gente chama de função composta, ou se eu for calcular com a fórmula da regra da cadeia. Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó, ele dá o valor de x, o valor de y, e ele pede, ó, do modo rápido. E para verificar essa resposta que você conseguiu, como é que você sabe se tá certo, né? Como é que você sabe? Será que isso aí tá certo mesmo? Ele pede para verificar pela regra da cadeia. Então, no lugar do x, eu vou trocar por essas duas parcelas e vou elevar ao quadrado. Aqui vai ficar 3 vezes este valor, vezes o y mais 1. Produtos notáveis, toma cuidado aqui, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Aqui eu fiz a distributiva, agrupei os termos semelhantes, tá? E aí eu vou fazer a respectiva derivada, ó. 6t ao cubo, 18t quadrado, ó, 14t mais 4. Como que eu sei que essa resposta aqui está correta? Como que nós vamos verificar se isso aqui está correto? Através da regra da cadeia. Então, aqui a função, deriva em função de x, ó, tá indicando aqui, ó, derivada em função de x, ó. O dobro de x mais 3y. Tá? Deriva em relação a y, vai dar 3x. A primeira e a última parcela é constante, vai dar 3x. Agora, você olha para essa daqui, ó, em função de t, ó. A anotação, função de t, ó. 2 e aqui 2t. E aplica a regra da cadeia aqui, ó. Então, vai ficar este vezes 2 mais este vezes este. Faz a distributiva, agrupa os termos semelhantes e depois que tiver tudo pronto, você faz a derivada, tá? Na hora que tiver tudo prontinho aí, ó, você faz a derivada aí, ó. Então, aqui, ó, 4 vezes 2, ó, 6t quadrado, 6 vezes 2t, aqui, ó. E agrupa os termos semelhantes. Você vai ver que esta resposta é idêntica a essa resposta aqui, ó. Ok?
Vamos para mais um exemplo, tá? Aqui, ó. Ele pede para determinar a derivada e depois mostrar pela regra da cadeia. Então, no lugar do x, ele troca por t mais 1, tá? E no lugar do y, ele vai trocar por t mais 4. Então, aqui primeiro ele colocou aqui, ó, t mais 4, t mais 1. Aqui, ó, no lugar do x, ele vai trocar por t mais 1. Você já pode fazer direto já, tá, gente? Eu fiz passo a passo aí, mas você já pode fazer direto já. Vai chegar nessa expressão e faz a derivada de primeira ordem, tá? Aqui eu fui fazendo passo a passo, mas você já pode fazer direto. Aqui, em relação a x, ó, y mais 2x, se eu for derivar em relação a y, vai dar x. A derivada de t mais 1 é 1, de t mais 4 é 1, e aqui eu vou aplicar a regra da cadeia, ó. No primeiro momento, pode ser um pouquinho complicado, mas é só fazer com calma e ter prática. Depois que adquire a prática aí, fica bem fácil de aplicar este conhecimento aí desse cálculo da regra da cadeia. Então, tem função composta aí, aplica a regra da cadeia, vê se chega aí nos resultados aí. Tá? Então, é esse procedimento aí que deve ser feito aí, tá? Aqui um outro exemplo, ó, tá? No lugar do x, toca por 3t, no lugar do y, por 2t mais 1. Ó, aplica toda a matemática, a hora que tiver prontinha a função, você deriva. E aqui aplicando com o método que eu tô apresentando aí para vocês na aula de hoje aí, da regra da cadeia. Exemplo 5. Também para vocês fazerem aí, ó, para praticar. Tá? Você vai perceber porque, ó, ele dá a função, ele dá a função em relação a t aqui, ó, por isso que a gente fala que é função composta, né? Aí você faz a substituição, a hora que tiver pronto, agrupado os termos semelhantes, faz a derivada. Aqui acha, aqui, ó, os fatores, né, ó, primeiro fator, segundo fator, ó, para jogar na regra. Não precisa decorar, tá? Sempre vai ter essa regrinha aí para vocês. E aí, no final, confronta os resultados para ver que são idênticos aí, ó. Tá? Aconselha-se sempre a comparar as respostas com o cálculo da derivada de primeira ordem e com a fórmula da regra da cadeia, tá? Você sempre vai ficar, como que eu fiz? Será que tá certo? Será que tá errado? Então, uma forma de você comparar aí os resultados e verificar que eles estão corretos aí, ó. Tá? Aqui também mais um exemplo, um pouquinho mais trabalhoso aí, tá? Lembrando que produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Aí faz toda a distributiva, agrupa os termos semelhantes, e quando a expressão estiver prontinha, você faz aí a
derivada. Neste caso aqui, ó, ele pede para calcular no ponto 1, ó, tá? Então, depois que estiver tudo pronto, você substitui e calcula no ponto 1. A mesma coisa aqui para aplicando a regra da cadeia, né? E a única observação aí que eu faço aí para vocês é que se eu for resolver esse produto aqui, ó, ele pode ser obtido pela regrinha que a gente aprendeu lá no cálculo 1. Tá, ó, linha V mais U V'. Tanto que eu faço aqui para vocês, ó. Esse é o U, esse é o V, cálculo do V', tá? Substitui na fórmula. Vocês vão ver, ó, que é a mesma expressão apresentada aqui, ó. Aqui eu só fiz a distributiva. Então, você vai achar qual que é a melhor forma de você entender aí o cálculo. Se é pela distributiva ou se é fazendo aqui pela regra do produto. Me coloco aí à disposição para poder resolver junto com vocês novamente, tá? Por ser um cálculo complexo, eu faço aí na mesinha digital, ou eu faço aí com vocês na lousa aí, para vocês acompanharem estes desenvolvimento aí dessas situações. Obrigada.